Bom, então, boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar um artigo, né, que acabou de sair, né, saiu agora no Congresso Europeu, que fala sobre o uso da finerenona em pacientes com doença renal crônica por doença glomerular, né. Mas da onde é que veio isso, né? Inicialmente, a gente, resgatando lá os estudos iniciais com a finerenona, né, que foram dois grandes estudos, o Fidelio e o Fígaro, né, que avaliaram o uso dessa medicação em pacientes com doença renal crônica do diabetes, né, com doença renal do diabetes. O Fidelio foi o estudo que avaliou pacientes em estadios 3 e 4, e o Fígaro em estadios 1 e 2, né, doença renal crônica, estadios 1 e 2, e 3 e 4, e ambos os estudos, né, que foram coortes bastante grandes, aí, com um grande número de pacientes, observaram que houve desfecho favorável com o uso da finerenona em todos os grupos, né, com uma redução da progressão da doença renal crônica e também uma redução na progressão da mortalidade e morbimortalidade associada ao risco cardiovascular desses pacientes em números significativos em ambos os estudos, né? Então, de forma geral, a finerenona já vem sendo usada para pacientes com doença renal crônica do diabetes, e vem sendo bastante recomendada pelas sociedades, né, tanto de cardiologia e também nos estudos mais recentes e recomendações mais recentes da nefrologia para o uso dessa medicação. E aí, partindo desse princípio, né, dessa redução importante, né, de progressão e de risco cardiovascular nesses pacientes com doença renal crônica do diabetes, né, veio então o FIND-CKD, que tentou entender se isso também era pertinente no grupo de pacientes com doença renal crônica, mas não ligada, não associadas à doença renal diabética, né? Então, pacientes portadores de doença renal crônica de outras etiologias. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que foi o desenho do trial para a gente entender, mas do FIND-CKD, que avaliou pacientes com doença renal crônica de etiologia não diabética, e aí entraram várias etiologias, não só glomerulopatias, mas acho que só deixar um destaque aqui para o principal gráfico do estudo, que mostrou que o grupo que usou finerenona teve uma redução, sim, da progressão da doença renal crônica, com uma perda de clearance menor em relação ao grupo placebo, e isso fica demonstrado aqui nesse gráfico. Então, para falar, né, do estudo que a gente vai avaliar hoje, né, a gente tem que ele é baseado e ele parte do FIND-CKD, né? Então, por que a gente vai pensar em usar a finerenona no grupo específico das glomerulopatias, né? O que exatamente esse estudo testou, e o tamanho do efeito que ele mostrou é clinicamente convincente? Isso vai mudar a nossa prática hoje, e para quem, né? Então, a ideia é que a gente explore esses pontos que o artigo traz. Então, por que usar a finerenona nos pacientes com glomerulopatias, né? Então, as glomerulopatias são causa importante de doença renal crônica e falência renal. Nem toda progressão é puramente imune. Há vias comuns de inflamação, fibrose e retenção de sódio. Então, por isso, o uso dessa medicação seria interessante nesses pacientes. Já ocupam o espaço dessa, né, de tratamento base inicial os antagonistas, né, os inibidores do SGLT2, desculpa, e o IECA-UBRA, né, os inibidores da enzima angiotensina-aldosterona, né. E o estudo ele vem para testar, então, se o antagonista do receptor mineralocorticoide também poderia ocupar esse lugar, ao lado dessas outras duas drogas que já são amplamente utilizadas, né. E o racional para isso seria que a hiperativação do receptor mineralocorticoide é uma via compartilhada de progressão em várias etiologias de doença renal crônica, inclusive as doenças glomerulares. E o texto, ele vem, o estudo, né, ele vem para posicionar a finerenona como uma potencial terapia comum ao lado
inibidor da enzima conversora de angiotensina e do inibidor de SGLT2 para pacientes portadores de DRC não diabéticos. Então, qual que era a pergunta, né? Em pacientes com doença renal crônica causada por doença glomerular, já em uso de Ecobra otimizado, a finerenona reduz a perda de função renal e albuminúria com um perfil de segurança aceitável? Só lembrando que ele não é um trial dedicado a uma glomerulopatia específica, mas sim faz uma pergunta transversal que englobou um grupo diverso de glomerulopatias. Então, para a gente entender o nosso estudo atual, a gente tem que entender como foi desenhado o FIND-CKD, porque o nosso estudo deriva das análises que foram feitas no FIND-CKD. Então, ele é um estudo de fase 3, randomizado, 1:1, estudo duplo cego, que avaliou finerenona versus placebo em pacientes com doença renal crônica não diabéticos, que tinham também albuminúria. Todos estavam utilizando Ecobra, estavam estáveis, né, por pelo menos 4 semanas. E o objetivo principal era avaliar se a finerenona reduzia a perda de função renal nessa população. Então, quem eram os pacientes que ele avaliou? Eram pacientes que tinham taxa de filtração de glomerular de 25 a 60 ml por minuto e uma albuminúria de 200 a 500 miligramas por grama. Ou que tinham taxa de filtração glomerular de 25 até 90 e uma albuminúria de 500 até 3.500 miligramas por grama. Além disso, os pacientes para entrarem no estudo tinham que ter um potássio menor que 4,8, estarem em uso de Ecobra, né, de maneira estável, e não serem portadores de diabetes tipo 1 ou 2, com uma glicada menor que 6,5. Foram excluídos do estudo pacientes portadores de doença renal policística, nefrite lúpica, vasculite ANCA, pacientes que estavam ou que tinham usado imunossupressão nos 6 meses prévios à entrada no estudo, e aqueles que teriam, então, indicação para o uso do antagonista esteroidal do receptor mineralocorticoide. A randomização foi 1:1, né, para o grupo finerenona ou placebo, e foi estratificada de acordo com o uso basal de inibidor da SGLT2, sim ou não, e uma triagem inicial do montante de albuminúria, menor ou igual a 1.000 miligramas versus maior do que 1.000 miligramas. E a intervenção era finerenona 20 miligramas dia, se a taxa de filtração inicial era maior ou igual a 60, ou 10 miligramas dia, se a taxa de filtração glomerular era de 25 até menos que 60. Tá? E você poderia fazer um aumento de dose de 10 a 20 a partir do primeiro mês, se o potássio estivesse menor que 4,8 e a queda da taxa de filtração glomerular não fosse superior a 30% em relação à visita anterior. Se o potássio estivesse maior que 5,5, a droga era suspensa por 72 horas e reintroduzida numa dose menor, em 10 miligramas, quando tivesse menor ou igual a 5 potássio. Desculpa. O FIND-CKD, ele foi um estudo, uma receita de fase 3 em pacientes doentes renais crônicos não diabéticos que tinham albuminúria, independente da etiologia, que comparou a finerenona com placebo, que em pacientes que já estavam em uso de Ecobra. Já o paper do JAMA, que é isso que a gente está avaliando, ele é uma análise exploratória de subgrupos pré-especificados do FIND-CKD, que focou apenas nos pacientes com diagnóstico glomerular reportado pelo investigador. Quem foi essa população avaliada, né, que o estudo do JAMA pegou? Então, dos 1.584 participantes do FIND-CKD, 903, ou seja, 57%, eram portadores de doença glomerular. 78,8% tinham biópsia renal prévia. E os principais subtipos eram IgA, 46%, GESF, 23%, membranosa, 10%, membrana proliferativa, 2,9%, outras, 17%. Foram excluídos nefrite lúpica, vasculite ANCA, diabéticos, doença renal policística e C com fração de ejeção reduzida sintomática. E também os pacientes não poderiam ter recebido imunossupressão sistêmica para doença renal nos últimos 6 meses prévios à inclusão no estudo.
Então, o ponto crucial é, o estudo ele não testa a finerenona em glomerulopatias inflamatórias com inflamação ativa e imunossupressão recente. Então, se a gente olhar aqui nas características demográficas principais dos participantes que ele avaliou em ambos os grupos, né? Então, a gente tinha aí 42% do sexo feminino, 37% no placebo, 42% no grupo finerenona, 37% no grupo placebo, 57% eram do sexo masculino no grupo finerenona, 62% eram do sexo masculino no grupo placebo. Tá? Ele, né, avaliou também a presença de hipertensão, que era bem semelhante, né, em ambos os grupos, a presença de doença aterosclerótica também semelhante, a presença de heart failure também bastante semelhantes. Aí, desses pacientes, né, no grupo finerenona, 20% estavam em uso de inibidor da SGLT2, no grupo placebo, 21% estavam em uso do inibidor da SGLT2. Em relação à etiologia, 50% do grupo finerenona eram portadores de IgA e 41% do grupo placebo eram portadores de IgA. 22% do grupo finerenona eram portadores de GESF, 25% do grupo placebo eram portadores de GESF. E aí, em seguida, vem as outras doenças glomerulares crônicas, que ele não especifica, membranosa e membrana proliferativa, tá? Desses, né, no grupo finerenona, 81% tinham essa etiologia confirmada por biópsia, no grupo placebo, 76%. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo certo. Perfeito. Em relação às características avaliadas, né, em ambos os grupos, então, ele avaliou pressão sistólica em grupo finerenona e placebo, e a média de albuminúria, né, vendo que aqui no grupo finerenona era uma média em torno de 872 miligramas por grama, e no grupo placebo 812 miligramas por grama, tá? Uma parte desses pacientes tinha uma proteinúria, né, mais importante, então, 40% maior que 1 grama no grupo finerenona e 36% maior que 1 grama no grupo placebo. Tá? E quais foram os desfechos? Né? A análise primária do estudo era avaliar o declive, né, ou o slope, total da taxa de filtração glomerular até 32 meses. E os desfechos secundários ou exploratórios era o slope da taxa de filtração glomerular aguda e crônica, né? A mudança na albuminúria, falência renal ou queda sustentada maior ou igual a 40% da taxa de filtração glomerular, outros desfechos compostos renais e cardiovasculares, e do ponto de vista de segurança, o foco era em hipercalemia. Então, observando aqui, né, se vocês lembrarem daquela imagem que eu coloquei do FIND-CKD, o estudo do JAMA traz uma imagem bastante semelhante. Então, no grupo finerenona, eu tive um decréscimo menor da taxa de filtração glomerular comparado ao grupo placebo, com uma diferença de 0,73 ml por minuto de clearance. E aí a gente observa que você tem uma pequena queda aguda inicial da taxa de filtração glomerular até o terceiro mês, e depois esse declínio desacelera. O slope total, né, o declínio total foi de menos 3,5 com finerenona versus menos 4,23 com placebo, com essa diferença de 0,73 ml por minuto. O efeito no subgrupo glomerular praticamente replica o efeito do estudo principal, que foi aquela curva que eu mostrei para vocês inicialmente. E aí, desse ponto de vista, se a gente olhar para esses dois gráficos, esses dois resultados, né, a gente percebe que a finerenona, ela se comporta como outras terapias nefroprotetoras modernas. Então, você tem esse pequeno dip inicial, né, que provavelmente a gente possivelmente atribui ao efeito hemodinâmico, seguido aí de uma desaceleração sustentada da perda de função renal. E aqui a gente vai olhar, né,
alguns outros dados que ele coloca para a gente. A mudança na taxa de filtração glomerular do basal até o mês 32, né? E a gente observa que o efeito foi direcionalmente consistente na nefropatia por IgA, na GESF, na membranosa, na membrana proliferativa e em outros subgrupos também. Aí aqui, a mudança na taxa de filtração glomerular do mês 3 até o final do tratamento, também apontando na direção aí de um menor decréscimo no grupo finerinona. E aqui a mudança na albuminúria do basal até o 12º mês. Então, a finerinona, ela pode funcionar como uma estratégia transversal em diferentes glomerulopatias proteinúricas, mas a precisão estatística não é a mesma para todos os subgrupos, né? Por exemplo, na GESF, esse sinal ele chama atenção, mas já na membrana proliferativa, comparativamente, né, o N era muito pequeno, assim como na membrana proliferativa especificamente, né, o N era muito pequeno para a gente poder tirar assim, uma conclusão mais robusta. Aqui, comparativamente falando, né, a gente vê no gráfico a falência renal ou a queda sustentada maior ou igual a 40% na taxa de filtração glomerular, comparativamente entre os grupos placebo e finerinona, com um hazard ratio de 0,74. Do gráfico B, também falência renal, um declínio maior da taxa de filtração, além de hospitalização ou morte por doença cardiovascular em ambos os grupos. E aí, quando a gente fala, né, comparando, né, também seguindo aqui nos gráficos, né, houve, então, um sinal favorável no endpoint clínico que foi coerente com os demais resultados, mas lembrando que essas análises são análises exploratórias, né. Aqui, a gente vê o composto de falência renal ou queda maior ou igual a 40% da taxa de filtração glomerular por subtipo de glomerulopatia. E, de novo, a gente tem uma direção globalmente consistente, que perpassa todos os grupos, sem interação relevante, mas alguns grupos com pouca precisão, né? Como eu apontei o grupo da membrana proliferativa que tinha um N pequeno comparado aos demais. Então, o que esse estudo traz para a gente, né, de forma geral? A finerinona, ela reduziu a velocidade de perda da função renal no subgrupo glomerular, houve sim uma queda robusta da albuminúria, o desfecho clínico exploratório, ele foi consistente com os marcadores substitutos, e o padrão de resposta no subgrupo das glomerulopatias foi semelhante ao trial global do FIND-CKD. E por que isso é clinicamente relevante para a nossa prática, né, para as glomerulopatias? Então, as glomerulopatias compartilham as vias de progressão que não são exclusivamente imunes. A finerinona vem para se posicionar como uma terapia de base transversal e não doença específica. Ela pode somar um efeito potencial, né, ao IE-cobrar e também coexistir muito provavelmente com o inibidor da SGLT2. E ela parece especialmente atraente em doença proteinúrica estável, fora do contexto de inflamação exuberante. O que limita um pouco essa conclusão, né? Esse estudo é uma análise exploratória de subgrupo, ainda que pré-especificada. O diagnóstico glomerular baseado no investigador, cerca de 20% não tinha biópsia, tinha uma heterogeneidade alta entre os subtipos, e tem, assim, um pouco poder para conclusões firmes por doença específica, e foram excluídos, né, pacientes com lúpus, vasculite ANCA e que tinham utilizado imunossupressão recente. Então, onde que a finerinona pode entrar hoje, né? Pacientes com doença renal crônica, de etiologia glomerular, proteinúrica, sem diabetes e que já estejam com o IE-cobrar otimizados, particularmente interessante naquele paciente onde tem albuminúria residual, pode ser considerada ao lado do inibidor da SGLT2, mas não em substituição a ele. A monitorização do potássio continuamente é mandatória, porque a gente sabe que esse, né, é o principal efeito colateral da medicação, e ela
por enquanto, nesse momento, né, não tem um papel em doença glomerular altamente ativa ou imunossupressão recente. Então, de forma geral, a conclusão é que no subgrupo glomerular do FIND-CKD, a finerenona reduziu a albuminúria, desacelerou o declínio da taxa de filtração glomerular, mostrou um sinal favorável no desfecho clínico renal. O benefício ele foi direcionalmente consistente entre os subtipos, e o estudo vem, então, para apoiar a finerenona como uma terapia de base adicional na doença renal crônica glomerular proteinúrica não diabética. Mas ainda faltam estudos dedicados por glomerulopatia para a gente definir melhor quem mais se beneficiaria dessa terapia. Só para finalizar, esse é o visual abstract do grupo, né, mostrando as principais, do grupo não, do estudo, desculpa, mostrando as principais conclusões que a gente teve que exploramos aí ao longo da apresentação. Era isso. Parabéns, Karina. Excelente apresentação. E aí, obrigada por trazer um pouco de todos os estudos da Finerenone. E agora estamos abrindo para comentários, perguntas, discussões. Quem quer começar aí? Eu quero só. Eu não peguei direito quanto que foi a queda da proteinúria. Deixa eu colocar aqui no gráfico. Aqui, ó, Mário. Nesse aqui ele separa, né, mais ou menos por subgrupo, né, de paciente, do finerenona versus o placebo, na mudança aí da albuminúria do basal até o mês 12. Ele põe a porcentagem de diferença, né? Então, no geral, Entendi. deu 42% de queda, né? Isso. Em números absolutos, né? Só fazer a continha aí, mas e dá em porcentagem, né? Porcentagem de diferença. A média acho que era entre 800 e 1 grama, mais ou menos, então é uma queda Isso boa mesmo, né? Isso. Eu senti falta de. Eu fiquei triste deles terem excluído as nefrite lúpica. Eu entendo não ter. Entendo e concordo não colocar os pacientes com imunossupressão ativa ou muito recente. Até lembro do que a doutora Letícia fala, que não adianta numa doença superativa, um exemplo, uma membranosa com 10 gramas de proteinúria, você querer achar que você vai conseguir controlar isso em síndrome nefrótica, né? Se achar que você vai controlar isso só com antiproteinúrico quando tiver indício de realmente uma atividade imune. A gente tem até mais risco de alteração hemodinâmica pelo próprio mecanismo da síndrome nefrótica. Então, acho super justo, mas acho que valeria a pena não colocar as nefrite lúpicas cronificadas, ou então as que não tivessem em tratamento de indução, sei lá, colocar um critério paciente com resposta que já tivesse tido indução, tivesse tido resposta à imunossupressão, e aí para o tratamento daquela proteinúria residual, né? Porque a nefrite lúpica não deixa de ser uma das principais causas de glomerulopatia. Mas claro que a gente já fica muito feliz de ter um novo teste de droga para a gente, né? Com um bom desfecho, com uma boa redução de proteinúria. Eu acho que a exclusão dessas doenças é porque talvez você tenha muito fator confundidor, né? Porque, de repente, tem uma atividade cutânea, articular, que seja, e lá vai corticoide, essa coisa. É verdade, as E terapias de aí, resgate, né? aí eu acho que talvez ele seria muito fator confundidor, né? Agora, pegando o gancho aí da proteinúria, na verdade, é lamentável que os desfechos, né, que eles colocaram não envolvem proteinúria do trabalho, né? Envolve só taxa de filtração Taxa de glomerular. filtração E, O desfecho pois principal, é, né? principal. e nem os secundários.
E sabendo quando você fala que vai fazer um estudo em uma doença renal crônica não diabética, você fatalmente sabe que você vai pôr um monte de doença glomerular aí, né? GESF, GA, e aí você não olhar a proteinúria, assim, eu confesso que falaram aí, né? Estão mostrando aí, mas não foi o objetivo, né? Não, é, não deram, assim, aquela ênfase, né? Então, realmente, meio lamentável. Algum comentário? Chefe, Oi, eu acho que eu vou conseguir. Ah, tá, eu achei que você não ia falar, por isso que eu ia falar. Pode falar, é da espironolactona, né? Eu imaginei. Não, é assim, alguém perguntou lá na plateia sobre a espronlactona e ele citou um artigo, Esse acho que a alguém lá gente no já ND, comentou No Congresso? Isso, no congresso, no dia da aula. tá ruim teu microfone. Acho que tá com um pouquinho de problema no teu áudio, Sabrina. a Sá tá querendo falar, Peraí, gente, aqui só um acho que o dela tá pouquinho. sem sinal. É que no Congresso Europeu, quando eles apresentaram esse trabalho, no público foram levantar as questões, né? E aí perguntaram se o porquê eles não fariam um comparativo, talvez não placebo, mas talvez finerenona, espironolactona, algo assim do tipo, ou se tinha algum estudo similar com espironolactona. E aí a pessoa que apresentou tem um sotaque bem forte, então eu não entendi, eu não consegui achar esse paper. Mas ele falou que só existe um trabalho que foi feito e que ele não deu sequência porque teve um risco muito elevado de hipercalemia. Mas eu realmente desconheço isso. Eu achei que era mais por uma questão de financiamento mesmo. E é a dúvida que Ô, todos Nath. nós gostaríamos de Desculpa. sanar, né? É porque a finerenona é mais cara, né? Daí, assim, Exato. eu tô pensando do ponto de vista da indústria farmacêutica que produz a finerenona, se fizer um estudo e mostrar que a espironolactona é melhor, ou não inferior, pelo menos, não sei se para ele seria vantajoso, né? Fico pensando nisso, não sei Não, se exato, isso faz assim é o que todo sentido. mundo pensa, exato, assim, a gente já estava com isso, mas ele quis dizer que esse estudo já foi feito, ele disse que um estudo similar foi feito, não comparando a finerenona com a espironolactona, mas a espironolactona realmente para redução de proteinúria, ou então para redução do clearance ao longo dos anos, ele disse que o trabalho ele não deu andamento porque os pacientes tiveram muita hipercalemia, por isso que eles não pensam no futuro fazer um trabalho comparando essas duas drogas. Mas a comparação em glomerulopatia, né? Porque em DRC tem comparação com finerenona e espironolactona, né? Isso, Rê, foi nessa aula. Entendi. Então, porque eu acho que porque quando a Karina começou a apresentar, eu estava pensando a mesma coisa e eu estava procurando aqui ao mesmo tempo. E porque eu também tenho essa dúvida. Mas daí, comparação, tem um estudo da Nature, que é do ano passado, que compara a finerenona com a espironolactona, mas é em DRC diabético, né? E daí eu acho que a dúvida é se tem isso para glomerulopatia, né? É isso? Mas foi um estudo randomizado, controlado, Rê? Esse estudo da Nature foi uma revisão? Então, eu estava abrindo agora, eu abri no começo da apresentação também. Deixa eu ver se A eu. gente tem uma aula aqui, que no nosso Journal Club mesmo, que a gente fez um levantamento, né, dos antagonistas do receptor mineralocorticoide e fez uma revisão de tudo isso. E realmente, assim, os estudos que tinham glomerulopatia usando espironolactona eram estudos predominantemente retrospectivos e um ou outro que tivesse alguma população de controle eram estudos pequenos, né? E não tinha, assim, o rigor que esse estudo aí teve, né, do Finerenone. Então, assim, a gente ainda carece de um estudo randomizado, controlado, que tenha avaliado espironolactona em glomerulopatias com esse rigor aí, né, glomerulopatia diagnosticada por biópsia e tudo. Por isso que eu perguntei para a Nathalie, que estava lá no congresso, se ela conseguiu pegar esse paper que o autor, né, acho que é o Rhys Pink, que fez esse artigo, que ele comentou, porque realmente quando a gente levanta a literatura e pega essa revisão dos antagonistas, não tem um estudo assim tão robusto como esses
a gente tem visto mais recentemente, né? Não sei o que a doutora acha. Eu também desconheço, né? Na verdade, o artigo que teve até uma certa maior impacto foi aquele artigo de revisão do Manuel Praga, né? Que na verdade abordava todos os diuréticos, mas ele falava em especial da espironolactona como antiproteinúrico, né? Era essa, assim, abordagem dele, mais um estudo, um trial de espironolactona, a semelhança da finerenone não tem, em doença glomerular, não vai ter, não vai ter, porque não vai ter financiamento de indústria, assim, se alguém quiser fazer, mas não vai ter, assim, no mundo real. Sim, é isso. Comparando também, acho que não vai ter também. A indústria não vai querer comparar, né? Agora, assim, eu não fiquei muito empolgada com essa finerenona e eu espero que na prática a nossa espironolactona seja melhor, porque você viu que demora um ano para abrir a curva um pouquinho? Você quer voltar no gráfico da curva aí, Karina? Volto, peraí, um segundo. Imagina você tá dando lá, olha aqui, quando começa a abrir, na verdade, 20, muda com 20 meses, né? Ali 20 meses começa a abrir mesmo com 28 meses, né? Certo? Aqui no 20, isso. Então, assim, imagina você tá lá no ambulatório, você deu a finerenona, você esperar 2 anos pela melhora. Aí faltou a análise da proteinúria, né? Se você está me mostrando, não, mas espera, mas A da, antes a da disso, proteinúria tem por 12 meses só, né, doutora? Eles não fazem dos 40, não é isso? Da albuminúria? mas cadê essa informação aí da proteinúria junto, entendeu? Que tem uma queda, que tem queda né, que nem os estudos que a gente está vendo. Óbvio que se ele me desse aqui a proteinúria caindo aqui ao longo desse tempo, você ficaria mais satisfeito, né? Mas não tem esse dado de proteinúria comparativamente, concomitante, mostrando a queda. Então, a partir já de X meses, a proteinúria já cai. Como a gente está vendo esses estudos aí de iptacopan, essas coisas todas, em que a gente está vendo a queda da proteinúria, então não tem. Então, eu não sei. Eu não sei como é que é a queda da proteinúria aqui. Mas a taxa de filtração glomerular só tem alguma diferença a partir de aqui 20 meses, e não é assim, aquela diferença, né? Continua a perder 3,5 por ano de taxa de filtração glomerular, quer dizer, em 10 anos vai 30 ml, aí, não sei. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o estudo. Assim, eu sei que está todo A mundo gente muito. está bem longe do ideal, né, doutora? Pensando que esse grupo de pacientes está perdendo 3,5 e esses pacientes já estão sendo acompanhados, muito bem acompanhados, estão com IECA-OBRA, muitos deles estão com DAPA ou EMPA, estão com a finerenona e mesmo assim, com tudo isso, eles ainda estão perdendo 3,5, né? Ou seja, a gente Exato, está muito longe do ideal, isso aqui está bem complicado. exato. Eu queria, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, desculpa interromper, é que mais ou menos uns 20% dos pacientes só estavam usando o inibidor da SGLT2, né? E eu queria muito saber se, comparativamente, um efeito somado seria melhor do que um efeito só finerenona, sabe? Acho que seria interessante. Isso tem, realmente tem um efeito melhor na DRC diabética, e inclusive reduz hipercalemia com o inibidor de SGLT2 junto. Aí, deixa eu só compartilhar aqui, tá? Tem essa aula aqui que a gente fez,
tem um tempinho já, né? Foi um artigo de revisão grande que ele pegou aí, antagonista mineral corticóide. Tem esse aqui, que foi um estudo que foi feito, uma população heterogênea, como eu falei, eles colocam glomerulopatia não diabética, mas inclui hipertensão, sem biópsia renal, que mostra que reduz proteinúria, mas tem um pouquinho realmente de aumento de hipercalemia e a ginecomastia, que é um efeito colateral realmente mais da espironolactona mesmo. Tem esse outro que é uma meta-análise, uma revisão, e todos eles com redução de proteinúria. Aí tem um estudo retrospectivo aqui com IgA, que usou até uma dose mais baixa de espironolactona, que conseguiu redução de proteinúria sem tanta hipercalemia. Esses estudos que a Rê falou, talvez seja até esse aqui que eu nem lembrava, mas eram estudos de fase 2, que comparavam receptor não esteroidal com receptor esteroidal em DRC e população diabética e não diabética. Mas era um estudo fase 2, não sei se teve um fase 3 aí que passou e a gente não pegou. Não sei se é esse que a Rê está querendo falar, talvez. Esse que a Rê mandou é aquele Emulation Trial. Então não é... tá. Então é um estudo retrospectivo que fez Emulation Trial. Uhum. Mas dá a entender que é avaliação mais efeito cardíaco, né? Que ele quer colocar, que a Rê mandou aqui. Ele fala também de hipercalemia, Cardiovascular. efeito renal, que no grupo finerenona seria melhor. Mas é isso, assim, não temos ainda um randomizado, assim, com espironolactona, que é uma coisa que a gente estava esperando, né? Em algum momento aí, alguém querer fazer, inclusive a gente, né? Mas fica difícil, às vezes, se a gente se juntasse aí, né? Quem sabe nos centros, a gente podia pensar em fazer. Talvez que a gente, na verdade, já usa a espironolactona aqui, né? A gente usa junto com losartana ou enalapril, mais inibidor de SGLT2 e a espironolactona, que a gente usa aqui como antiproteinúrico, né? Vocês sabem, a gente tem usado aqui na doença glomerular. Ok, assim, então estamos respaldados aqui, porque, na verdade, a diferença aí vai ser mais, talvez, hipercalemia e efeitos, né, de ginecomastia, etc., da espironolactona. Mas, como a Nath falou, estamos longe, né, então ainda tem muita perda aí de taxa de filtração glomerular que a gente tem que avaliar. E o que a Karina falou que seria interessante, na verdade, se assim como todo mundo tinha que estar usando ou enalapril ou losartan, se pelo menos uma maior porcentagem estivesse usando inibidor do SGLT2, né, nesse estudo, ia ser bem legal, né? Aí a gente poderia tentar avaliar, assim, a adição, né, do bloqueio do receptor mineralocorticoide para ver o que acontece melhor isso daí, né? Tem muita coisa para vir ainda, né? Depende da empresa também, né? Mais algum comentário aí, pessoal? E já que tinha um biópsia aí nessa, mais de, acho que 20% só não tinha biópsia, né, Cá? A gente não tem aí a histologia, né, assim, grau de IFTA, essas coisas, né? Não tem. Só eu joguei o Find CKD no notebook LM e ele fez um videozinho para mim, resumindo o artigo. Depois eu mando para vocês. É que eu não coloquei porque ia ficar muito longo na apresentação. Mas ficou bem legal. Eu mando depois. Legal. É legal, a gente pode, a Sá pode colocar no finalzinho aí no canal do YouTube, né? Boa ideia, vou colocar. Manda aí, Cá. Eu mando. Pessoal. Então, na próxima quinta é o Obinutuzumab na membranosa, é isso? É a Mari? Isso, doutora. Fechou, então, pessoal. Bora. Então, tá bom. Parabéns, Abraço, boa Karina. semana aí para vocês. Parabéns. Obrigada. Parabéns, gente. Karina. Tchau, Valeu, gente. Até tchau. semana que vem. Até. Certo.
Vamos direto ao ponto. É sempre fascinante quando surge aquela nova pesquisa médica que tem o potencial real de mudar completamente o jogo e reescrever os tratamentos atuais. Hoje, o foco da nossa análise é um estudo clínico super recente e altamente significativo que acabou de sair no prestigiado New England Journal of Medicine. Estamos falando do ensaio FIND-CKD. É um mergulho profundo na doença renal crônica não diabética, testando uma abordagem inovadora focada em um medicamento chamado finerenona. Vamos detalhar essas evidências e entender, na prática, o que os dados realmente estão nos dizendo. Para a gente ter uma noção clara do tamanho absoluto desse problema, pensem neste número: 800 milhões. Lá em 2023, a estimativa era de que cerca de 800 milhões de adultos, no mundo todo, sofriam de doença renal crônica. É uma escala global gigantesca, um verdadeiro desafio de saúde pública que pressiona a infraestrutura de saúde e afeta a qualidade de vida em todos os cantos do planeta. Mas aí a gente esbarra na grande questão que tira o sono da comunidade científica. O que acontece quando os tratamentos mais comuns simplesmente não dão conta do recado? O maior desafio clínico hoje é que, mesmo quando os pacientes seguem à risca as terapias recomendadas pelos médicos, a perda da função renal ainda continua acontecendo na maioria das vezes. E isso eleva muitos riscos, mostrando de forma bem clara que a gente precisa desesperadamente de um novo avanço científico. Seção 1. A crise renal global. Olha que dado interessante sobre as nuances desse problema. A gente quase que automaticamente liga doença renal grave ao diabetes, né? E os dados até confirmam essa ligação, claro. Só que mais de 50% dos casos de doença renal crônica acontecem em pessoas que não têm diabetes. Além disso, a prevalência dobrou desde 1990. E de forma bem crítica, os tratamentos de primeira linha que temos hoje, como os inibidores do sistema renina-angiotensina e os inibidores de SGLT2, acabam deixando uma baita lacuna na proteção do órgão. Existe um teto limitando até onde esses remédios conseguem agir sozinhos. Para entender a solução, a gente precisa olhar para o principal suspeito biológico dessa história toda, a superativação do receptor mineralocorticoide. É um nome longo, mas basicamente é um processo biológico profundamente envolvido na destruição do rim. Quando esses receptores são ativados além do limite, eles causam uma retenção super prejudicial de sódio e de líquidos. E o pior, eles ligam o interruptor da inflamação e da fibrose. Em termos bem simples, é como se fosse um ciclo contínuo de desgaste que vai criando cicatrizes e destruindo o rim por dentro. Era exatamente isso que os pesquisadores precisavam bloquear. Seção 2. Projetando o ensaio. A estrutura montada para testar isso é super robusta. Foram 1.584 adultos sem diabetes participando, tudo feito de forma randomizada, metade para cá, metade para lá, e no formato duplo cego, que é basicamente o padrão ouro dos testes clínicos. De um lado, o grupo da finerenona, com 793 participantes tomando de 10 a 20 mg por dia. Do outro lado, 791 no grupo placebo, tomando uma pílula inativa idêntica. E aqui está o pulo do gato. Todos eles já estavam tomando seus remédios renais de rotina. A ideia era ver se a finerenona trazia algum benefício extra por cima do tratamento padrão. Antes da gente ver os resultados, vamos alinhar rapidinho como esse sucesso foi medido. A grande métrica aqui é a EGF, ou taxa de filtração glomerular estimada. Pensem na EGF como se fosse o verdadeiro motor de filtração do rim. É um número que a área médica usa para medir o quanto o rim está trabalhando ao longo do tempo. Se esse número cai rápido demais, significa que o rim está perdendo aquela capacidade essencial de limpar o sangue. Seção 3. Protegendo a função renal. E aqui chegamos no ponto crucial da eficácia, que se resume a este número impressionante: 0,7 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Parece complexo, mas o que isso significa na prática? Isso representa o quanto o declínio da EGFR foi mais lento por ano na galera que tomou finerenona, em comparação direta com quem tomou placebo. Em resumo, o remédio freou o desgaste do rim de uma maneira estatisticamente inquestionável a cada ano que passava. E quando a gente visualiza essa trajetória ao longo de extensos 44 meses de acompanhamento, o distanciamento progressivo entre as marcações evidencia uma estabilização de longo prazo fantástica da função renal. Quem estava sob a intervenção do medicamento literalmente conseguiu manter o motor de filtração funcionando melhor por muito mais tempo. Agora, tem um detalhe nos dados que sempre levanta uma curiosidade científica enorme.
Bem no comecinho do estudo, nos primeiros 3 meses, a finerena, na verdade, dá uma diminuída na EGFR. Pode dar um leve susto ver a função cair de cara, mas a biologia explica. Isso é apenas um efeito hemodinâmico agudo, super esperado devido ao mecanismo da droga. O corpo dá aquela adaptada temporária para logo em seguida engatar nos benefícios de proteção a longo prazo. Seção 4. Benefícios para o coração e rins. Mas a coisa fica ainda melhor porque os resultados não param só na filtração do rim. Os dados deixam incrivelmente claro que a medicação entregou uma proteção dupla no organismo, diminuindo o risco combinado de coisas muito sérias, tipo insuficiência renal, necessidade de diálise ou até internações por problemas cardíacos. É um efeito protetor em cadeia para todo o sistema cardiovascular e renal. E a magia da pesquisa clínica é justamente conseguir pegar essas equações matemáticas e traduzir em sobrevivência no mundo real. Os autores destacaram que, e aqui eu abro aspas, uma atenuação de 0,75 ml por minuto no declínio da EGF previu uma redução de 23% no risco de desfechos renais adversos. Pensem nisso. Salvar frações pequenininhas do rim mês a mês se transforma na chance de reduzir em quase 1/4 a probabilidade de uma falência total dos órgãos. Seção 5. Segurança e próximos passos. Bom, e a segurança? Nenhum remédio é perfeito, né? A notícia excelente é que não apareceu nenhum sinal de segurança inesperado, nenhum susto além do que já estava mapeado no planejamento. Mas teve uma coisa que exigiu que a equipe clínica ficasse com os olhos bem abertos: a hipercalemia, que é aquele aumento perigoso dos níveis de potássio no sangue. Colocando isso em números, a hipercalemia deu as caras em 17% do grupo que usou a finerenona contra 13,3% da galera do placebo. Como bloquear aqueles receptores de mineralocorticoides costuma mexer com potássio, essa diferença já era, até certo ponto, bem aguardada pelos cientistas. Mas olha o contexto que realmente importa aqui. O potássio subiu em bastante gente, mas casos realmente graves foram raríssimos. Eventos sérios atingiram menos de 1% do total de participantes. As internações por causa disso ficaram na casa do 0,9% na finerenona contra 0,6% no placebo. E o dado que traz a paz de espírito definitiva: aconteceram absolutamente 0 casos fatais de hipercalemia durante todo o estudo. Claro que o rigor da ciência exige que a gente aponte as limitações, e esse ensaio teve as dele. A maior parte do grupo era de homens. Além disso, eles escolheram pacientes que já estavam com estágios bem avançados da doença, perdendo muita proteína, a chamada albuminúria severa. E também teve uma representação demográfica bem baixa de participantes negros. Isso quer dizer que, embora os resultados sejam fantásticos, a gente não pode simplesmente generalizar eles para alguém no estágio 1 da doença ou para outras populações antes de fazer mais testes. E com isso, a gente amarra os pontos dessa análise sensacional. Toda vez que a medicina dá um passo tão firme e nos mostra que é possível proteger um órgão vital mesmo sem a sombra do diabetes envolvida, isso nos deixa com uma reflexão maravilhosa. À medida que a ciência vai testando essas fronteiras, quem será o próximo perfil de paciente a se beneficiar de uma descoberta dessas? O campo da saúde global está sempre se reinventando, e entender a biologia por trás dos números é a melhor forma da gente prever o futuro da medicina. Um grande abraço e até a próxima!